Vamos embora, pessoal. Quinta-feira e eu quero falar com vocês para ficar bastante atento nos primeiros comentários fixados e algumas eu vou deixar no vídeo também. Só que às vezes eu gravo antes das casas divulgarem a promoção. Ontem a gente tinha duas que eram muito interessantes. Uma falta do Bruno Guimarães, eu até botei aqui no comentário a média de faltas desse jogador. O limite estava bem legal lá na Betfair, tava o link para vocês. E a segunda, o Santos para poder marcar primeiro diante do Botafogo, também estava fixada desde ontem. Essas super odds estão muito legais, eu vou fazer inclusive um vídeo mais completo analisando todas elas, botando resultado e tudo mais. Essas promoções da casa, elas têm que ser aproveitadas. E nesse momento aí de nova regulamentação, várias casas estão com supercotações e eu estou reunindo todas lá no meu grupo do Telegram. Então, se você quer participar, é gratuitamente. Lá eu coloco as melhores, é só pegar no link do primeiro comentário fixado. E vai estar no link do primeiro comentário fixado também a de hoje, que é o Rafinha para poder marcar ou dar assistência diante da equipe do Valência, beleza? Hoje a gente tem aqui uma lista de 6 jogos para poder analisar. Os meus palpites para eles vão rolar aí depois da vinheta. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaraj aqui para mais um vídeo. A gente começa analisando o primeiro jogo do dia, que é o jogo do Liverpool contra a equipe do Tottenham. O Liverpool, ele é um dos únicos times que ainda está em todas as frentes que ele está disputando, né? Na Premier League ele é o líder, Carabao Cup, Copa da Inglaterra, Liga dos Campeões, então realmente ele vem para uma temporada que pode ser espetacular. A sequência do time é muito boa, são várias vitórias seguidas. A última é uma vitória muito importante diante da equipe do Bournemouth fora de casa. O Bournemouth vinha jogando muito bem, mas o Liverpool mostrou sua força e venceu mesmo fora de seus domínios em mais uma atuação de gala do Salah, que tem sido o melhor jogador do mundo nesta temporada, pelo menos até o momento. O time na Liga dos Campeões acabou perdendo, mas poupou jogadores porque já tinha garantido a sua classificação direta. E o desempenho em casa é simplesmente absurdo. São 15 jogos de invencibilidade para a equipe do Liverpool, 8 vitórias nos últimos 10, uma média de gols muito alta, e hoje o time vai enfrentar um Tottenham que chega aqui para este confronto com algumas nuances interessantes, né? O time ele não vem numa sequência muito boa, ele chegou a perder ou não ganhar os últimos 8 jogos da Premier League, ele conseguiu algumas vitórias importantes em Copas, principalmente uma no Liverpool no jogo de ida por 1-0. E é essa vantagem que ele vai tentar sustentar no jogo de volta. O Tottenham ele tá baleado por conta do desfalque. São muitos os nomes que estão fora desse time. Os dois atacantes, Solanke e Timo Werner, tanto é que o Theo, jovem que vai jogar, Kulusevski e o Son, o Richarlison mais uma vez está preterido aqui. Romero tá fora, Odeberg, Udoie, Drauzin, Madison, Vicário, Brehan Johnson e o Van der Ven. Todos esses jogadores ou são baixa ou são dúvida. Isso faz com que a defesa do time fique muito fragilizada. Não à toa o time tomou gols em muitos jogos, mas no último jogo diante do Brentford, a defesa se saiu invicta e no jogo diante do Elfsborg também. Então, o Tottenham vem de 2 jogos aqui onde ele parece ter acertado o seu sistema defensivo. O time vai tentar segurar a equipe do Liverpool hoje, que tem a desvantagem por 1-0. Então, o Tottenham fechado, transições em velocidade, jogadas do Bentancur, Bissouma, velocidade do Som, tentando entrar, penetrar, chutes de fora do Kulusevski, chegada. Então é assim que o Tottenham vai jogar. Agora, segurar a equipe do Liverpool com toda essa intensidade também é bastante complicado. Mas a gente viu um Arsenal ontem, né, muito desinteressado de certa forma diante do Newcastle. E pode acontecer com o Liverpool isso, porque se manter firme em várias competições, e o City já sofreu muito com isso, a questão física pega no final da temporada, pode ser um fator aqui. Então eu acho que o Liverpool ele é merecido favorito pela situação do Tottenham recente, mas tem 2 fatores aqui que me fazem indicar, a aposta que eu vou indicar para vocês, que é o menos de 4,5 gols, ou seja, a gente só perde se esse jogo tiver 5 gols ou mais. Primeiro fator, um eventual desinteresse da equipe do Liverpool. Segundo fator, a melhora da defesa da equipe do Tottenham nos últimos jogos, né? 2 jogos sem sofrer gols. E o terceiro fator é a solidíssima defesa do Liverpool. Então, assim, eu acho que o Liverpool tem boas condições de vencer por 1-0, 2-0 eventualmente, 2-1, 3-1. Eu acho que é o placar máximo, sabe? Eu não vejo esse jogo com goleadas tão grandes assim. O cenário do jogo, mesmo se o Liverpool fizer um gol, para o Tottenham ainda levar o jogo para os pênaltis com um gol de diferença. Então eu acho que, na minha visão, é um jogo para menos gols do que as casas estão projetando, tá? Pode acontecer, óbvio, do Liverpool chegar e atropelar. É o Liverpool, inclusive teve um jogo recente entre eles aqui, se não me engano, ficou 6-3 pro Liverpool, 6-2, aqui 6-3. Os jogos entre esses times são movimentados, né? No último jogo em casa, ganhou de 4-2, 4-3. Então são jogos muito movimentados recentes.
Mas a linha de 4,5 eu achei realmente muito alta para o cenário desse jogo aqui. Eu posso me estrepar, mas eu vou indicar essa como primeira dica para vocês. Se você tem outra dica melhor, só comentar aqui no primeiro comentário fixado. No segundo jogo, pessoal, a gente tem na Copa do Rei a Real Sociedad recebendo o Osasuna. A Real Sociedad é um time que eu particularmente gosto bastante, é um time que é bem postado defensivamente, mas que ofensivamente está devendo, e está devendo não é de hoje. O time, a gente pode dizer que ele vive até uma crise de desempenho recente, né? Os resultados são muito ruins, são 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Uma vitória na Liga Europa aqui diante do PAOK, que não quer dizer muito. E agora pega o Sassuolo, que está numa campanha muito boa, só perdeu 2 dos últimos 10 jogos para adversários muito fortes, que foram o Atlético de Madrid e o Bilbao. Conseguiu empates aqui contra fortes times e vitórias muito importantes, inclusive diante do Bilbao na própria Copa do Rei. Essa vitória aqui muito surpreendente. Venceu inclusive a própria Real Sociedad no último final de semana, 2-1 dentro de casa. Então, o Sassuolo tem um time aqui que está fazendo uma campanha muito interessante de se ver, com jogadores de muita qualidade na frente. Um time que é mais solto do que a Real Sociedad, porque ele faz muito gol, se não me engano tem 27 no Campeonato Espanhol e 31 sofridos, enquanto a Real Sociedad tem 18 gols marcados apenas e 19 sofridos. É um jogo de Copa, a Real Sociedad tem que virar a chave, é um time que tem muito gabarito, bons jogadores de frente, qualidade na criação, uma defesa sustentável, mas é um time que tem uma média de gols muito baixa, a média de 1 gol aqui, enquanto o Osasuna tem a média de 1 gol e meio. Então, se a gente pega um gol do Osasuna, que a gente fica muito bem defendido, na aposta que eu vou recomendar para vocês, que é o mais um do Osasuna. Se a gente perder por até 1 gol aqui, a gente tem essa aposta reembolsada. Empatar ou ganhar é tudo nosso, né? A gente só perde se a Real Sociedad vencer por 2 mais o gol, o que parece que é difícil de acontecer, tanto pelo desempenho recente da equipe, como a gente viu. Tem 4 derrotas, o desempenho defensivo deu uma desmoronada, e o Sassuolo se mostrou um time muito capaz, inclusive vencendo o último confronto. Então, assim, óbvio que vitória passada não é garantia de vitória futura, nem os resultados aqui, mas é a projeção do desempenho da Real Sociedad, muito fraco ofensivamente, num jogo de Copa que já tende a ser parelho, com o Sassuolo vindo numa campanha histórica do seu desempenho recente, inclusive vencendo o Bilbao. Então achei o favoritismo exagerado da Real Sociedad. A linha para mim aqui era uma linha um pouco mais de menos 0,25 aqui, que são o DNB. No terceiro jogo a gente tem o Valência recebendo o Barcelona. Esse é um confronto difícil de se analisar porque as linhas vêm muito esticadas. E elas vêm esticadas pelo fato de no jogo recente do Barcelona contra o Valência ele venceu por 7-1. Então foi uma goleada simplesmente histórica desse Barcelona, que vem numa sequência muito forte aqui, conseguiu vencer a equipe do Alavés, e com tropeços recentes de Real e também do Atlético de Madrid, pode até sonhar com o título espanhol. Está um pouquinho longe, né? Mas eu não duvidaria de um time com tanto talento como tem o Barcelona. O Valência recuperou-se, né, da derrota com uma vitória muito importante diante do Celta de Vigo. Ao Valência, na minha visão, até por conta da tragédia que teve lá das enchentes e tudo mais, o foco principal seria escapar do rebaixamento, onde o time está ameaçado essa temporada, do que ir na Copa. Mas, ao mesmo tempo, essas competições de tiro curto, elas dão oportunidade para as equipes e o pessoal se engaja. E o Valência é uma equipe bastante tradicional, então o jogo pode ser um pouco mais pegado. Em linha de 1,35 eu não gosto, handicaps em Copa também não sou fã. Vou monitorar igual ontem aqui a equipe do Real Madrid. Na verdade, a gente recomendou a vitória. O Real Madrid abriu 2-0, já pagou, como eu falei que era uma boa, né? Eu acho que o Barcelona tem condições aqui também, mas é para monitorar ao vivo aqui e eu vou deixar a recomendação da vitória do Barça ao vivo aqui nesta partida, tá? Indo para o Campeonato Paulista, a gente tem o São Bernardo recebendo a equipe do Novo Horizontino. O São Bernardo liderando o seu grupo, né? Fazendo uma campanha muito boa. O grupo que tem Ponte Preta e o próprio Palmeiras. 5 vitórias e um empate. O time está deslanchando. E mesmo contra alguns adversários um pouco mais complicados, né? Pegou Água Santa, Bragantino, perdeu só o Mirassol, pelo Botafogo, 3-1 diante do Santos e 2-1 diante da equipe de Limeira. Se tem um ponto negativo aqui é o fato do time estar sofrendo gols em quase todos os jogos, só não tomou do Botafogo, que é um time muito fraco. O Novo Horizontino, por sua vez, ele vem numa sequência de jogos grandes. Hoje ele tem alguns desfalques para esse confronto, o próprio Vaguinho não vai jogar. Tem outras baixas também que me fugiram. O Luca também não joga. E tem alguns outros jogadores. E a sequência de jogos do Novo Horizontino, ela também está muito mais puxada, né? Porque o São Bernardo jogou no dia 1, então teve 5 dias de preparação. O Novo Horizontino jogou dia 3 contra o Corinthians. Um confronto que pesou fisicamente ainda. O time desperdiçou um pênalti, foi punido no final. E o Novo Horizontino, embora ele esteja invicto fora de casa aqui, inclusive vencendo o Palmeiras e o próprio Bragantino fora, é um time que hoje está muito desfalcado para enfrentar um dos times que está jogando o melhor futebol na competição. Então vou recomendar aqui o empate anula do São Bernardo contra a equipe do Novo Horizontino. O jogo sempre perigoso, o Novo Horizontino é uma equipe estruturada, mas o desempenho do São Bernardo nessa temporada para conquistar pelo menos um empate aqui
deixar a gente protegido, eu acho interessante. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem o clássico paulista, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras que chega aqui com a sua melhor atuação depois de dar algumas tropeçadas, perdeu para o Novo Horizontino, empatou com o Bragantino. A escalação que foi a campo diante do Guarani é tida como a melhor e tem grandes tendências do Abel repetir hoje. Pode ser que ele faça algumas mudanças por conta da questão física. O fato é que o Palmeiras deslanchou. O Estevão é um craque. É uma pena ver esse cara ir embora. Aliás, quando tiver Santos e Palmeiras com o Estevão e Neymar, vai ser demais de se assistir. O fato é que o Palmeiras é muito forte e tem que retomar o caminho das vitórias dentro de casa, porque, como eu falei na competição, ele só ganhou da Portuguesa. Teve 2 jogos também, se eu não me engano, que foram fora, por conta. Um foi o jogo do Twente Pilots. Então, os jogos do Palmeiras também, agora que ele volta para jogar dentro de casa. O time vai enfrentar o Corinthians, que no Campeonato Paulista só perdeu para o São Paulo no Clássico. Foi um jogo, inclusive, onde o Corinthians não se mostrou tão imbuído assim, mas hoje ele vai com seus titulares, porque ele poupou diante do Novo Horizontino, então as principais peças, com o Depay, com o Garro, com o Yuri Alberto, todos esses que foram poupados no último jogo vão jogar aqui, e o Corinthians quer mostrar a sua força. Vamos lembrar que no jogo do Brasileirão, que o Palmeiras brigava pelo título, o Corinthians estava com o mesmo elenco, o Corinthians deu um passeio de bola no Palmeiras e venceu por 2-0. Então, assim, esse favoritismo das casas do Palmeiras aqui tá muito por conta do fator casa, mas o Palmeiras é um time que ainda tem alguma irregularidade, que está ainda se acertando com novas peças que estão chegando, tem um pouco de questões físicas, então eu achei também um pouquinho exagerado pelo fato de ser clássico. Óbvio que em casa, no sintético, o Palmeiras é favorito, mas eu vou recomendar aqui o +1 da equipe do Corinthians. As cotações do Palmeiras estão caindo abruptamente, né? Possibilitando esse handicap pro Corinthians, que eu também acho interessante aqui, se perder por até um gol, aposta reembolsada. Olho nas supercotações, como eu falei com vocês, que vão ser disponibilizadas pelas casas ao longo do dia. Estão todas lá divulgadas no meu canal do Telegram e é grátis para você participar, é só se registrar pelo link do primeiro comentário fixado. E é muito legal ter muita gente participando, o canal tá subindo, a gente ganhou mais de 1000 seguidores aí esse último mês e que a gente chega aí para muitos e muitos e muitos seguidores, porque quanto mais gente a gente tiver, mais promoções as casas oferecem, eu consigo postar lá, mas mais eu consigo fazer para os seguidores também, sorteio de camisa, sorteio banca e tudo mais, tudo que vocês gostam. Então, dê uma moral pro Tiquinho, link no primeiro comentário fixado lá no meu grupo Telegram e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Forte abraço para todo mundo aí e boas apostas.